Bom dia, meus amigos. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio aqui do ABcast, o podcast da Bcrypto. Eu sou Bernardo Suru, CEO da Bcrypto, trazendo aqui sempre convidados de altíssimo gabarito para nós conversarmos, fazermos esse bate-papo sobre criptoeconomia. Nesse 16º episódio, está aqui comigo Priscila Maia, que tem um título tão grande que eu vou ter que ler aqui, Priscila, se você não se importar. Você consegue. Priscila Maia é Head de Compliance da BitBank, coordenadora do Comitê de Compliance da Bcrypto e membro do Comitê de Ativos Digitais da Abracan. Priscila, muito obrigado aqui por ter vindo hoje. Vamos fazer esse bate-papo delicioso sobre compliance, para o compliance ficar mais fácil, para que a pessoa possa entender o que é compliance. Vamos falar sobre compliance no mercado cripto. Vamos. Eu acho que vamos começar falando um pouco, né? O que é compliance? Né? Para que serve? E por que criptoeconomia isso é necessário, é importante? Para quê? Para que compliance? Para quê? O que é compliance e para que compliance? Vamos começar do começo, B. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, acho que esse espaço para os associados, o pessoal do nosso mercado, ter voz é muito importante, então obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, colaborando com a associação que tanto abraça as empresas e os profissionais, então para a gente é muito importante esse lugar. Acho que o compliance vem há muitos anos já mostrando um outro lugar de fala no negócio, né? Assim, dentro do mercado financeiro tradicional, ele já tem ali a sua história bem escrita, embora sempre nos bastidores, né? E acho que no nosso mercado aqui de cripto, ele veio mais para o lado de uma área estrutural da empresa, sim. Uma área que atua ali junto com a área de negócios da empresa, sim. Não é tanto um back-office quanto a gente vê nos outros segmentos, ou pelo menos o quanto eu vejo em outros segmentos. Estudando a área de compliance, eu tive a oportunidade de ter aproximação com profissionais de indústrias totalmente diferentes da nossa. E eu vejo como no nosso negócio o compliance é visto de maneira diferente. Tudo bem que tem sido assim um crescimento, né? A gente está aprimorando a cada dia, mas pelo menos dentro da Bit, a gente entende que a área de compliance faz parte do business. Assim, realmente é um diferencial onde a gente tenta investir, fazer comitês, ter alta administração próxima. Isso não acontece do dia para a noite, né? A gente vem lá desde 2018, construindo essa história dentro da área de compliance, tanto que se você reparar, o nosso segmento, tudo que a gente fala de business, uma conferência, um congresso, um business day, quem está lá? É o compliance, né? Assim, eu até entendo que as áreas de cripto têm outros profissionais, mas talvez profissionais tão técnicos que às vezes o diálogo fique mais difícil. Acho que talvez o profissional ali do legal e compliance consiga fazer a tradução de um linguajar tão técnico e complexo da nossa área para que as pessoas consigam entender de forma mais abrangente. Então, acho que talvez a visibilidade da área de compliance e a importância dela dentro da nossa indústria seja por essa tradução simultânea que a gente faz do nosso mercado cripto para as demais pessoas, para os consumidores, para os investidores, a relação com o regulador, com os demais parceiros. Penso que é por aí. Bom, nem preciso falar, né? Vim da área de compliance também, né? Então, sou apaixonado pelo tema. E sabe uma coisa que eu acho que é bem interessante, que você colocou aqui uma forma bem interessante, que foi compliance no mercado cripto, ele é negócio. Exatamente, né? exatamente. Ele é negócio. O que traz essa grande diferenciação frente a outros mercados, né? O que a gente traz essa grande diferença de um para outro? Eu até tomo cuidado, às vezes, com essa fala, Bernardo, que compliance dentro do ecossistema cripto é negócio, para que não tenha um olhar enviesado, né? Entendi. Assim, eu acho que o compliance dentro do nosso mercado está muito atrelado à área de business, fazendo ali mitigação de risco. Perfeito. Então, se você consegue ter um olhar de risco bem apurado, você consegue direcionar a sua companhia para o apetite de risco dela. Então, eu sempre comento que no nosso setor é muito, muito, muito importante que você entenda qual é o risco, o seu apetite, o risco que você quer correr, que você tenha isso mapeado, que não é para você ser pego de surpresa. Então, recentemente a gente fez a avaliação interna de risco, né? E aí a gente conseguiu entrar ali nos mitigadores, no risco residual. Então, o risco residual é aquele risco que a minha companhia assumiu.
Por mais que a gente tente colocar boas práticas, camadas de segurança, sempre existe um risco. Perfeito. Então, eu acho que o diferencial do compliance dentro do mercado cripto é conseguir estar do lado do business para que a companhia assuma só os riscos residuais que ela realmente quer assumir e não ser pega de surpresa. Acho que talvez esse seja o diferencial. Porque numa empresa, normalmente, tradicionalmente, vamos colocar assim, outros setores, né? Dificilmente, em boa parte das empresas, né, o compliance ele vem depois e é sempre o não, né? Assim, eu já enfrentei culturas como essa em vários locais, que era assim, não passa pelo compliance, porque se passa pelo compliance vai ser não, né? Exato, exato, exato. Eu tenho sentido essa mudança de paradigma. Sim. Bom, de 2018 para cá, primeiro que assim, eu acho que tem um olhar do nosso mercado cripto que era o compliance cuida do risco do cliente. Então, fazer análise de capacidade financeira do cliente, onboarding do cliente, não fazer, mas criar as métricas, né? Sim. Sim. E agora Como com essa segunda linha de defesa, né? Exato. Com essa maturidade do nosso setor, aconteceu o olhar inverso. Então, acho que o compliance está se expandindo para que a gente trate de outros temas e não só bata ali no cliente, cliente, cliente. Então, a gente está começando a ter um olhar muito mais voltado para parceiros. Então, o QIP, o QAS, o QAI. Quando eu comecei, as empresas não tinham maturidade para estar nesse lugar. Hoje, a gente tem o QIT, seja de Fiat, seja de cripto. Então, assim, o compliance foi aumentando a sua capacidade de depurar todas essas informações e falar de realmente um programa de governança. Entrar na parte de segurança da informação, ter um olhar ali sobre fraude. Eu entendo que talvez as outras empresas tenham isso tudo mais segmentado. E talvez o nosso futuro seja isso. Então, segmentar em riscos, fraudes e etc. Ainda não é uma realidade, né? Mas, assim, eu acho que a maturidade do nosso setor está indo tão rápido que a gente está conseguindo partir de um compliance com um olhar exclusivo na proteção da exchange devido ao risco do cliente para olhar o risco em geral, o risco do negócio. E aí é muito importante o compliance estar sentado ali do lado da alta administração. Então, recentemente a gente implementou o Compliance by Design. A área de produtos está ali junto com a área de compliance, contratamos um sistema de gestão, a área de produtos já faz o pedido da análise de compliance antes de fazer qualquer alteração. Pode ser uma alteração no aplicativo. Em vez de dar o termo de aceite aqui, vai dar o termo de aceite lá. Mas passa por uma esteira de compliance para ver quais são os outros impactos. Isso tudo eu acho que é maturidade interna das empresas. Sem dúvida. E aí, assim, acho que o compliance vai pegando um outro status e não um back-office apenas, e sim alguém que participa ali das decisões estratégicas. Que legal, que legal. Você falou muito dessa diferença, né? Entre empresas tradicionais. Não vou colocar empresas tradicionais, mas vou falar de outros setores, de outros mercados, né? E como o compliance aqui vem agindo. Qual que você enxerga que é a maior diferença assim, de uma para outra? Como que você enxerga essa. Além de estar mais próximo ao negócio, né? Que eu acho que eu acho até, inclusive, sinceramente, eu acho que é uma vontade de todo mundo que fosse mais próximo, né? Mas termina se perdendo. O que você acha que é a grande diferença além dessa, assim, que ajuda nisso? Sei lá, o estágio das empresas, o momento. O que você acha que propicia Tá. essa visão tão próxima? Eu acho que tem uma questão de maturidade das empresas, sim. Eu acho que é a primeira questão. Acho que a segunda questão é o tamanho das empresas, né? Assim, as empresas pelo menos mais próximas do nosso segmento são startups, né? A gente não conta ali com uma quantidade robusta de colaboradores. Então, como você é startup, você faz compliance, café, PLD, né? E você acaba se aproximando mais do negócio. Que eu acho que para o profissional de compliance, CIB, e você pode falar isso na prática, é excelente, porque Sim. você conhece o negócio no todo. Eu sempre falo isso, eu acho que a gente está tão enraizado no negócio que você consegue falar de custódia, de suporte, de atendimento ao cliente, de regulação, porque o negócio é pequeno e você tem que ter uma visão global. Agora, eu acho que também tem dentro de cada profissional ali uma força motora que faz ele ter uma visão mais holística. Na minha formação, eu tento muito isso, B.
que eu consiga ser uma profissional mais completa e não uma profissional com um olhar exclusivo para compliance. Eu vou falar sobre o quê? Pilares de compliance. Pilares de compliance é ali na formação, quando você está aprendendo. Agora, falar do teu negócio específico, da tua área de compliance, eu acho que o profissional de compliance, principalmente do nosso mercado, tem que ter esse olhar mais ampliado do negócio inteiro. Talvez diferente das empresas mais antigas, dos segmentos mais consolidados, onde talvez o profissional de compliance consiga ter uma visão exclusivamente da área dele e não tão abrangente do negócio. Me dá a entender que é isso. Assim, eu já tive a oportunidade até de falar que eu talvez jamais seria uma profissional de compliance na área de saúde, por exemplo. Acho que minhas skills são tão próprias do nosso mercado que talvez eu não conseguisse me sair bem. Mas aí pode ser uma restrição minha, podem ter outros profissionais que navegariam bem. Você já teve a oportunidade também, né? Você migrou, assim, de uma área para outra, ok, no compliance? Olha, e foi engraçado, né? Porque foi na época eu estava na KPMG, aí eu fui pro Einstein, né? Fui pro Einstein, foi uma proposta completamente diferente. Eu enfrentei umas coisas que para mim foram umas disrupções, né? Que foi dentro da régua de risco, né? Normalmente você tem lá impacto de imagem, impacto financeiro, impacto regulatório, né? Isso aí. Ou jurídico, né? Cada um coloca o nome, o legal, o impacto legal. Mas lá tinha mais uma também, que era impacto, que agora eu não lembro direitamente, não lembro direito o nome, mas era impactos em vida. Nossa. Se isso deixar de ocorrer, ou se ocorrer, quantas pessoas morrem? Nossa. Quantas pessoas falecem? Nossa, realmente eu acho que eu não trabalharia nesse mercado, não. Então, é uma coisa meio bem típica, né? Eu acho que. E aqui você apontou muito bem, você falou dessa atipicidade. O que você enxerga em termos até de PLD, vamos trazer que você trouxe muito QIC, né? QIT. Qual é a grande diferença que você vê em termos de PLD do mercado financeiro, vou colocar eu, que acho que a gente dá para se aproximar mais, do mercado financeiro tradicional para o mercado cripto? Tá. Primeiro que assim, demorou um tempo para nós entendermos que a gente faz parte do mercado financeiro. Que a gente está envolvido no sistema financeiro nacional. Demorou um tempo. Eu acho que as nossas... Se não diretamente, dessa anexação que está aos poucos integrando, né? E pense comigo, Bernardo, o dinheiro que entra na conta bancária do cliente, que ele pode ter feito um saque, né, no BitBank, e o dinheiro foi para a conta. Ele não vai ser integrado no sistema financeiro nacional? Então, assim... Sem dúvida. Você sabe que eu adoro um curso, né? E eu tenho feito mais um curso, né? Eu estou fazendo Direito Penal Econômico agora. E as discussões filosóficas são muito nesse olhar da nossa preocupação com o sistema financeiro nacional. E a gente entender que as exchanges e nós que atuamos no mercado cripto somos uma parte desse sistema financeiro nacional, ainda que você esteja só transacionando em cripto, se em algum momento você liquidar, você vai juntar essas pontas. Perfeito. Então, existe uma responsabilidade das nossas empresas e, acredito, dos nossos profissionais, inclusive minha também, em manter esse mercado saudável. Quando a gente fala de ESG, trazendo para o ESG, a responsabilidade social faz parte. Então, eu preciso garantir que esse dinheiro que caia dentro do sistema financeiro nacional venha de uma fonte lícita. Isso é responsabilidade nossa também. Isso está dentro da área de PLD também, dos nossos controles internos, alertas, red flags, avaliações, dossiês e tal. Porque a gente começou a entender que nós fazemos parte de um todo. Que embora existisse lá no começo, né, aquela ideia de um sistema totalmente apartado do Estado, etc., com a maturidade do setor, a gente está sendo incorporado. O que os bancos digitais fazem, o que os bancos fazem, acaba respingando na gente também, né? Porque o dinheiro do meu cliente, muitas vezes, entra através de Fiat, BRL, que veio de uma conta bancária. Então, eu preciso que esses bancos tenham segurança também de PLD, antifraude, etc., para que dentro da minha empresa não caia um dinheiro que a fonte é ilícita. Então, esse mercado está todo interligado. Então, a gente está falando... quando a gente fala, por exemplo, de PLD, então a gente não está falando só de PLD em cripto, não é isso? Não. A gente está falando de PLD também, como o mercado financeiro já faz
tradicionalmente. Exato. Eu acho que a gente tem um grande desafio, acho que a gente tem trabalhado aí arduamente nisso. São sistemas complementares, né? Então, quando a gente está falando de PLD especificamente, você acaba tendo dois olhares. O PLD do Fiat e o PLD do cripto. Muitas coisas a gente consegue replicar, que a gente tem feito. Tanto que hoje a gente tem análises distintas para os dois tipos de operação, quando a operação é BRL e quando a operação é em cripto. Alertas para os dois tipos de operação. Temos tudo monitorado como se fosse um espelho do mercado tradicional. Só que nem tudo a gente consegue espelhar. Existem muitas coisas que são do nosso mercado e eu acho que essas diferenças são talvez o que nos dê mais trabalho na regulação. Porque é aquela velha história, né? Você não pode comparar laranja com banana. Sim. A gente está nessa Tudo fase aqui. Tudo é fruta, mas... Tudo é fruta, mas espera aí. Então, por exemplo, a gente... Nesse momento, desenhou várias regras, vários motores de regra. Estamos testando todos, tudo está em operação já em teste, para a gente poder adequar. Então, vou te trazer um exemplo prático. A Circular 4001 do Banco Central traz ali, elencando vários red flags, né? Que deveriam ter alarmes, como a gente já tem, alertas. Esses alertas deveriam ser tratados para fins de PLD. Um desses alertas, vou te trazer só um exemplo. Ele fala de um aumento substancial de depósito ou saque. Então, caso o seu cliente, a gente faz o cálculo hoje testando, né, motores de regra, a gente faz o cálculo na média do cliente. Então, vamos supor que é um cliente que todo mês deposita R$500, tá? Para ser um número fácil. Ele está lá depositando R$500. E nós vimos isso acontecer recentemente na prática. Ele está lá todo mês depositando R$500, então ele está cumprindo a regra da média dele e o nosso monitoramento está ok. Ele juntou um bom dinheiro, conforme ele foi juntando os R$500, ele comprava... Bitcoin, pode ser? Comprava Bitcoin, pouquinho, ele foi comprando um pouquinho. Quando o Bitcoin subiu, bateu lá em cima, o valor que ele tinha depositado já era desproporcional à capacidade financeira dele. Vamos supor que em um ano ele juntou lá R$6.000. Aí o Bitcoin deu um salto, ele ficou com 30. Quando eu olho a capacidade financeira dele, ele não tinha capacidade para isso. Mas Sim. Tem a volatilidade do mercado. O que ele fez? Vou pegar esses R$30.000 e vou sacar para comprar um carro. No momento que ele tenta fazer isso, começa a disparar todos os alarmes. Todos ao mesmo tempo. Ou seja, foi a própria valorização do ativo em si, né? Foi a própria... Exatamente o próprio mercado. Exatamente isso. Não é que a fonte de fundos dele não tinha lastro. Tem lastro. Mas o nosso mercado é volátil. Ele foi juntando. E aí, quando ele quer sacar, eu vou responder para ele: sinto muito, você não me comprova a sua fonte de fundos, então você não vai sacar? Não dá. Então, por exemplo, a Circular 4001, talvez a gente precisasse até discutirmos isso, talvez um grupo de estudo, um grupo de trabalho, para discutir uma customização dela para o nosso mercado. Não que esses alertas não sejam importantes, eles são, mas a gente precisa trazer e adequar para a realidade do mercado cripto. Então, por exemplo, levar em consideração essa volatilidade. Cripto subiu, cripto caiu, todos os alertas vão disparar. A gente precisa adequar. Então, acho que o grande desafio é a adequação. Engraçado você falando aqui, também tem outro ponto que eu sempre observo, que eu falo assim, no mercado financeiro a gente não tem isso. Quer dizer, é isso, mas é um outro nome, né, que se coloca, né? Então, a gente fala muito no mercado cripto do conheça suas transações, né? Que é basicamente todas as criptos, né? Quase todas as criptos, diria que pelo menos 90%, 98% das criptos que as empresas brasileiras trabalham, né? Que, enfim, que tem movimentação no Brasil, elas são completamente rastreáveis, né? Desde sua origem, desde seu nascimento até, né? até seu uso. Até o uso por aquela pessoa que está fazendo aquela ação. E é interessante porque no mercado financeiro você não tem isso, né? Você tem a origem de onde veio aquele recurso, a pessoa sabe de onde veio, aquele recurso veio do banco A, banco B, né? Mas você não tem a origem desde o zero, né? Não, esse recurso veio um dia dos Estados Unidos, passou pelo Brasil. Não tem. Você não tem, né? É outra peculiaridade, né? Mas uma coisa que você coloca ali no seu programa, né? Outra coisa que eu tenho falado também, Bernardo, que tem impactado bastante, é o time.
talvez o mercado tradicional trabalhe num tempo diferente do nosso. Um grande exemplo que eu tenho para te dar é o PixMed. Conhece o PixMed? Não conheço. Aquele sistema do Banco Central, onde você faz um Pix e você pode acionar a sua instituição financeira falando, fui lesado, caí num golpe e eu gostaria de abrir um MED, que eles falam, que é para fazer o fluxo inverso do dinheiro. Perfeito. Então, eles tentam fazer mais ou menos isso. Eu não conhecia isso. Não conhece? Isso é provido pelo próprio Banco Central? Banco Central. Se chama Legal. PixMed. Todas as instituições... É importante para as pessoas que estão nos ouvindo entender que essa ferramenta existe. Exato. Essa ferramenta existe. Eu acho que ela não é tão divulgada quanto deveria. Ela deveria ser mais divulgada. A gente está se preparando dentro da nossa empresa para ter pessoas especializadas para cuidar disso. Como funciona hoje? Então, hoje, vamos supor, você é cliente BIT. Eu faço um Pix para você de R$1.000. Você pega esses R$1.000 da sua conta, né? Porque a gente só aceita de CPF para CPF, Sim. e manda para a BIT. O meu banco, seja ele qual for, dispara o processo do PixMed. Eu entro em contato com o meu banco e digo para ele, sofri um golpe. Fiz um Pix de R$1.000 para o Bernardo e fui vítima de uma operação ilícita. Ele não me entregou o produto. Quero startar isso. Seu banco faz uma análise e dispara para a minha exchange, falando, olha, esse dinheiro foi parar na conta da sua exchange. Faça o processo de repatriação. E aí eles dão um prazo para a gente fazer a análise, consultar todos os documentos do cliente, dossiê, ver as transações e tal. Só que o que acontece, Bernardo? O banco, ou talvez o cliente do banco, demore muito tempo para fazer isso. Quando ele entra em contato com a exchange, se realmente foi um golpe, o golpista já sacou em cripto. Ou, no caso, por exemplo, de uma instituição tradicional, já pode ter sacado em dinheiro também, por exemplo. Pode ter sacado em dinheiro, exato. Pode ter comprado um carro, pode ter feito qualquer outra coisa. Acho que o time é muito importante. Então, por exemplo, você abrir um fluxo de PixMed 40 dias depois da operação, qual é a possibilidade em percentual de você conseguir essa repatriação? Ou seja, quanto mais rápido a pessoa falar, mais rápido vai ser a ação. Mais rápido vai ser a ação. E aí a gente... É mais efetiva a pessoa vai ter. Mais efetiva, claro. E assim, com toda essa consciência do nosso papel de integrante do Sistema Financeiro Nacional, a gente faz um esforço para que dê certo. Então, hoje, todos os bloqueios são automatizados. No mesmo instante que a gente recebe um pedido de PixMed, que ainda é por e-mail. Então, assim, a gente tem uma equipe 24 horas de olho nos e-mails para se receber bloqueio. A gente bloqueia tudo. Se o cliente tiver dinheiro na conta, esse dinheiro será repatriado depois de uma investigação interna. Então, assim, a gente tenta colaborar ao máximo, sabe, Bernardo, com tudo isso. Mas eu acho que talvez o tempo de resposta, o tempo de processo para o nosso mercado, que está acostumado com tudo de forma instantânea, tudo é muito rápido, seja muito lento. Então, ajustar os tempos dessa instituição, talvez no momento que a gente esteja integrado a um sistema junto com as instituições de pagamento, talvez isso tudo seja mais rápido. Porque, além disso, a gente colabora com as autoridades, investigação, sim, né? Sim. Congelamento de fundos. Então, realmente é um trabalho em comunidade. Acho que o trabalho do mercado financeiro está sendo feito em comunidade como um todo. Interessante. Mas uma coisa me chama muita atenção, acho que você colocando aqui, né? A gente já falou já de uma equipe 24/7 para poder olhar, né, essas ocorrências. A gente está falando de várias avaliações, vários motores, né, de cálculo que tem que ser feito. Ou seja, um investimento grande em tecnologia, né, de ferramentas. Você tem toda uma infraestrutura, seja de pessoas, tecnologia e processo, que você precisa criar. De fato, né, como você falou, eu também observo também que o setor evoluiu muito. Só que isso é um investimento contínuo, né? Como é que hoje você observa esses investimentos? Você acredita que vai aumentar? Você acredita que esses investimentos vão diminuir? Como é que é a sua perspectiva de investimento, até em relação à própria regulação? A própria regulação. A gente está olhando um cenário regulatório que vem cada vez mais se materializando, né? Está num processo evolutivo, né? Então, agora, em outubro, está prevista uma consulta do Banco Central sobre, vamos dizer assim, o que será a estrutura de governança, né,
que seria a regulação de estrutura de governança das empresas, o processo de autorização, enfim. Como é que você enxerga essa evolução de investimento nessas práticas de controle? Que no final do dia a gente está falando de controles. Controles, né? exato. Como é que você enxerga esse investimento? Você acha que ele tende a aumentar? Você acha que ele tende a diminuir? Como é que você enxerga essa projeção? Tá, acho que tudo são estudos, né? A gente tem se debruçado aí, acredito que há uns 2 anos a gente vem se debruçando na questão da regulação, melhores práticas de governança, regulação, custo, investimento, equipe, etc. Acho interessante, né? Quando a gente fala investimento, perdão, Imagina. eu vou falar custo e investimento, é que no final do dia é só como aloca na contabilidade, mas no final do dia o dinheiro está saindo do mesmo jeito. Não mudou, né? Eu acho que talvez para o empresário doa menos quando a gente fala que é investimento, entendeu? Eu normalmente levo meus pedidos como investimento. É melhor, né? Tem investimento para você fazer aqui, educação. Né? Eu preciso treinar minha fala de advogada e normalmente é nesse momento que eu uso a fala de advogada. Falar, é investimento. Aí não necessariamente você precisa usar a fala de um contador, né? Você usa a fala, não. Primeiro que contador e advogado não falam a mesma língua, né? Então eles descobrem depois. Eu falo que é investimento, quando vai jogar na contabilidade, o contador fala, é custo. Eu falei, já passou, agora foi. Eu acho que dentro de mim, e aí não quero falar nem em nome da BIT, mas quero falar em nome da Priscila. Sim. Existe um contraponto aqui entre da regulação específica, B. Somos a favor da regulação, somos empresa e somos Priscila a favor da regulação. Desejamos a regulação. Eu tenho dito muito que está muito complicado esse limbo regulatório que a gente está, principalmente para nós do BIT, eu acredito que também para as outras empresas. Estamos num limbo onde, quando eu falo para um estrangeiro, temos um órgão regulador. Temos. Ah, ok, então vocês são regulados? Não, a gente só tem um órgão regulador. A gente não tem uma regulação ainda. Vocês têm uma licença? Mas ele pode te fiscalizar? Pode. Quando tiver regulação. Exato. Né? Não, e assim, então tá, você tem um órgão regulador. Você tem uma licença para me apresentar? Ainda não. Ainda não. Então, assim, eu acho que esse papo tá meio um papo, assim, sem pé nem cabeça. Então, para mim, isso é uma angústia, tá? Ou seja, é aquele adolescente que está crescendo, hora fala grosso, hora aí você não consegue entender muito bem se já é um adulto, né? Ou se é um adolescente mais velho, ou se ainda é criança. Tá nesse pedaço, exato. Eu acho que a gente pode olhar essa fase como um grande salto de profissionalismo, sim. Perfeito. Eu sinto isso no dia a dia. Mas não deixa de ser um período de ajustes, de angústia para o setor. Acredito que para o setor, né? A gente tem muito contato com todo mundo. Acho que estamos todos... um período de grande expectativa, eu acho, né? Que a gente está falando... A angústia, ela deriva da expectativa. Ninguém sabe como é que vai ser, né? Exato. Quando você não sabe... Por mais que você tenha sinalizações positivas dos órgãos reguladores... Uma coisa é você ter sinalizações, outra coisa é você ver o concreto. Então, esse passo gera uma expectativa, né? Que a expectativa muitas vezes se transforma em angústia, né? Exato, acho que é bem isso. Acho que se resumiu super bem. A expectativa se transformou em angústia já. E a gente acaba meio que como um oráculo tentando imaginar como as coisas vão ser. Então, estamos implementando e testando várias possibilidades que talvez o regulador queira, mas não temos certeza de nada ainda. Muitas vezes a gente olha para o MiCA, sabe, assim, tentando se aproximar. Então, acredito que isso seja um momento de bastante angústia para a gente. O que estamos tentando fazer na prática? Na prática, implementando controles, governança, do que a gente imagina do mercado, né? Testando contratação de ferramentas, as mais diversas. Então, até temos compartilhado entre nós, associados, para que nem todos tenham que passar pela mesma saga. Perfeito. O que está acontecendo? Por exemplo, eu contratei há 8 meses, mais ou menos, um sistema de gestão de compliance. Para política, código de ética, treinamento, para tudo. E para conseguir fazer isso, eu tive que fazer 35 reuniões, 45 propostas, até eu definir qual seria a mais adequada para o nosso setor e etc. Depois que eu fiz isso, o que eu fiz? Compartilhei com as minhas colegas e meus colegas de compliance das outras empresas, todo o meu estudo e tal, e falando assim, olha, para a minha empresa, essa daqui foi a que mais atendeu. Então, ainda partindo naquilo que a gente sempre comenta, o quanto somos concorrentes, mas, na verdade, somos parceiros, né? Acho que a área de compliance tem isso, de ser muito parceiro, né? Uma da outra.
Isso temos feito. Segundo o que a gente também tem tentado, Bernardo, embora seja necessário a gente ampliar a quantidade de colaboradores para dar vazão a tudo isso, porque entenda que por mais que a gente contrate um sistema que monitora, esse sistema gera alerta. Alguém tem que ver. Alguém tem que ver. Alguém tem que ver, alguém precisa entender o que está vendo. Exato. Então, assim, as empresas têm contratado mais pessoas, a gente está aumentando o número de colaboradores. Esse colaborador no nosso mercado não é treinado, ele não sabe do que se trata. A gente tem um gap hoje em termos de pessoas... pessoas com conhecimento e experiência em compliance na criptoeconomia. Temos, com toda certeza. Então, a gente tem que contratar esse colaborador agora para que ele treine, entenda todo o sistema e vá se adequando ao nosso crescimento, à nossa regulação e etc. O que demanda tempo e custo, né? Então, se a regulação fosse para amanhã, como é que eu ia suprir essa demanda de pessoas que eu preciso contratar? Temos feito isso. Temos testado vários sistemas e testado contratação de pessoas. Qual é o nosso receio? A gente também não quer abrir 50 vagas. Porque como o nosso mercado é volátil, hoje a gente consegue ter um custo de pessoas para estar... Será que amanhã, com a cripto subindo e descendo, a gente consegue manter esse número de colaboradores? Com toda certeza a gente quer evitar corte. Então, o que a gente está fazendo? Automação, tecnologia, Perfeito. IA. Temos trazido tudo para dentro de casa para tentar automatizar o máximo possível todos os processos e fluxos para que os seres humanos que a gente vá contratar, os colaboradores que venham, seja uma quantidade adequada e não inchar a empresa para que na primeira vez que o nosso mercado tiver uma oscilação, a gente tenha que fazer um corte. Isso, inclusive, foi muito comum, né, no meio de tecnologia, em especial nas startups também, né? Eu acho que a gente enfrentou... O mercado vivenciou isso, não no mercado só de cripto, mas no mercado de startups e tecnologia no geral, né? Em 2022, né? Que até o Google, Meta fazendo emissões em massa, né? Então, tem um cenário completamente... Sim. Esse equilíbrio é fundamental, né? Exato. Acho que esse equilíbrio é fundamental. Para manter a solidez, né? Acho que a gente está aprendendo a ter esse equilíbrio também, né? Assim, não sei quanto tempo uma empresa precisa... Talvez eu não seja tão bom em negócios assim, para entender esse equilíbrio do quanto se fatura, para o quanto se gasta, quanto se investe, quanto se tem de colaboradores e etc. Talvez eu, Priscila, não tenha essa maturidade ainda. Mas o que a gente está tomando muito cuidado é para que na ânsia da regulação a gente não enche demais a empresa. Não termine ali criando um inchaço, né? Um inchaço em coisas que são desnecessárias, né? Exato, exato. Agora, a gente não pode negar, Bernardo, que o custo regulatório é um custo alto, é um custo relevante. Tá? Assim, sem falsa modéstia aqui, eu entendo que faz parte de boas práticas de governança, sim, que nós precisamos ter, sim, mas o custo é relevante. Se você traçar aí a trajetória das startups, principalmente de cripto, nós estávamos acostumados com um cenário onde você não tinha esse custo. O nosso custo era muito menor. Você fazia um processo de QIC, sim, mas no processo de QIC você não tinha tantos alertas, você não pensava num score de risco. O processo era mais fluido. Eu acho que hoje também tem a questão que o nosso processo está ficando tão robusto que muitas vezes o cliente nem entra. Até porque o cliente cripto raiz, ele já tem um pezinho atrás com tudo isso. Verdade seja dita, eu acho que talvez a regulação tenha trazido nova gama de investidores, sim, que são investidores tradicionais, que estão acostumados com esse processo de QIC mais robusto, mas o nativo do mercado cripto, ele não quer passar por tudo isso. Eu falei sobre isso esses dias, que a gente também está fazendo um processo de conscientização e de educação desse nosso cliente que a gente não quer perder. A gente quer manter esse cliente também, dizendo para ele o quanto é importante. Então, por exemplo, eu estava até discutindo isso com a nossa área de marketing. Quando a gente fala de suitability, para o nosso negócio, o que a gente está dizendo? O suitability também vai servir para que eu te traga propostas de ativos que têm a ver com o seu perfil. Então, tentando trazer esse olhar de falar assim, olha, estamos fazendo esse estudo do que é o seu perfil de investidor para te agradar, para te trazer vantagem, para te trazer melhores propostas. E não para te investigar, te controlar.
Eu acho que essa forma de fala dentro do nosso mercado é muito importante para manter os nossos clientes, que são aquele cliente que começou com a gente lá. Eu vejo até que um dos grandes desafios, né, que a gente observa, isso até transborda, né? Eu não diria nem que eu diria até que é uma preocupação da sociedade de uma forma geral, né? Os dados estão sendo dados e estão sendo usados para quê, né? Então, para que eu estou dando? Né? Tanto é que um grande desafio do Drex é justamente a privacidade, né? Exato. Né? Então, eu vejo esse ponto que você colocou de forma bem interessante. Então, de fato, o que nós temos, olhando pela perspectiva, é que sim, vão ser necessários mais investimentos. Sim. Serão necessários. E a grande questão aqui, quando envolve esses investimentos, é o que vai ser requerido. Exatamente. O que a gente... E isso que gera uma preocupação tão elevada. Gera uma preocupação muito elevada. Em quanto tempo também será requerido? Em quanto tempo? Quanto tempo eu vou ter que ter o que implementado? Isso gera muita preocupação. Porque uma coisa é a gente vir 1, 2 anos, como a gente está hoje, implementando tudo de forma faseada, testando, não deu certo, muda, faz adequação e etc. Perdendo colaboradores também, né? Porque em empresas pequenas, sai um colaborador, faz toda a diferença, né? Sim. Então, acho que nesse 1, 2 anos, acho que 2 anos a gente já vem fazendo tudo isso. Estamos imaginando que estamos no caminho certo, implementando tudo isso, mas traz uma preocupação com custo, sim, em relação ao que realmente será exigido. E outra, Bernardo, eu falei sobre isso hoje. Estamos fazendo vários controles internos, vários testes de efetividade, imaginando que estamos no caminho certo. E se não? Tipo, a linha de chegada tá pra lá. Eu tenho quase certeza, mas tá lá mesmo. Não sei, nunca vi. Exato. Eu sei que tá Me pra lá. disseram que talvez a linha fique ali. Então, acho que esse é o motivo que nos traz tanta angústia, sabe? De verdade. Conversei recentemente com algumas empresas do nosso segmento que já têm algum tipo de licença por atuar em outros mercados. Era isso que esse é um dos pontos até que eu ia te perguntar, porque o que a gente observa foram muitas empresas requerendo licenças, né, tanto da CVM quanto do Banco Central, mais do Banco Central nesse sentido, mas muito olhando para falar assim, não, por quê? Porque eu estou fazendo um exercício já, né? Não tenho produto, não tenho serviço ainda, talvez eu tenha, mas é mais já para poder entrar nesse processo, né? Sim. O que eu tenho visto, conversando com colegas da área, as empresas que já testaram esse modelo com o Banco Central, eu tenho uma licença de SCD que seja, Sim. talvez não estejam tão angustiadas quanto eu. Eu acho que a minha questão é que eu estou debutando, entendeu? Entendi. Então, isso acho que traz mais angústia. E, assim, uma conversa que eu tive recente, também o que eles me dizem é, Pri, a gente vai meio que espelhar os processos que a gente já faz. Então, aqui já temos os controles, já temos um MSAC com prazo para resposta para o COAF, etc. Porque hoje a gente está fazendo reporte lá pela ouvidoria, pelo fala.br. Então, a gente não sabe nem isso usar. atrapalha, né? A gente não sabe nem usar, verdade seja dita. Porque não entra, porque você não está dentro do sistema, Não né? Então, tô. você não tem como você saber o que você vai fazer dentro do sistema Exato. do qual você não tem acesso ainda. A gente não está no Siscoaf, então a gente não tem ideia. Tipo, então... E aí essas empresas têm me dito isso, Pri, talvez a nossa tranquilidade seja porque a gente só vai espelhar os processos que a gente já tem, do ramo da licença que a gente já tem, no cripto. O que não é nosso caso aqui, na Bit, principalmente, né? Aqui a gente está criando realmente todos os processos. Que é um ponto interessante que você trouxe realmente, né? E não necessariamente os processos vão ser... E aí eu acho que tem essa questão de comunicação que muitas vezes... E aí eu vejo ponto, não sei se você concorda comigo ou não, mas tudo é muito novo para todo mundo, né? Tanto o mercado, né? Todas as experiências que a gente teve de regulação no mundo não foram positivas em sua grande maioria, né? Positivas no sentido de trouxe muita segurança, mas também fechou muito o mercado. Acho que esse é um cuidado. Isso no mundo a gente teve essas experiências, né, que não foram tão atrativas. Então a gente tem então a gente tem pouco estudo de caso para poder falar, né, sobre modelo regulatório. O Brasil em si já é uma coisa diferente, né, que a gente tem.
setor que começa a entrar agora no espectro regulado, começa a fazer essas atividades, e o regulador também, né? Para ele é assunto novo, né? Para ele é assunto novo. Acho que para todos, né? Pra todo Assim, mundo. para todos. Acho que para o consumidor, cliente, investidor, para nós, para o regulador, para os outros, artistas, não, outros participantes desse cenário também. Agora, eu acho que a associação, a AB Cripto principalmente, vem colaborar muito com todos esses atores dessa regulação, sabe, Bernardo? Eu acho que existem interesses em comum, existem interesses conflitantes e existem preocupações. Fato. Acho que instituições financeiras, instituições de pagamento, nós, estão ali fazendo uma força para que o mercado seja regulado, principalmente em prol do cliente. Para o cliente, isso realmente vai ser um divisor de águas, mas ainda com a perspectiva de nos manter vivos. Assim, faço aqui uma defesa da minha empresa, da minha startup, do meu empregador. Você sabe que eu trabalho na Bit de corpo, alma, mente e coração, né? E como startup, a gente quer continuar vivo, sobreviver e crescer. Então, assim, acho que o olhar da AB Cripto em relação às peculiaridades, ao tamanho, à proporção da regulação versus todos esses players envolvidos, acho que a visão da AB Cripto é muito grata, porque você consegue ter lá desde o associado pequeno, nós que não somos mais tão pequenos, né? O nosso volume é absurdo, mas ainda estamos aqui tentando estruturar uma empresa... Nesse processo de crescimento, né? 100% em compliance, governança, etc. E você tem ali grandes bancos, você tem ali... emissoras de cartão, você tem... Então, acho que a atuação da AB Cripto, nesse momento, é de pacificar o diálogo, levar tudo isso para o regulador e tentar ir ajustando as pontas, sabe, Bernardo? Eu tenho dito muito isso. Eu vejo que a inovação, as boas ideias, os invencionismos, o utilizar a cripto de forma diferente, vem muito das startups. A gente fomenta ali a inovação diariamente, até porque, se não for assim, não sobrevive. Você tem que ter produtos novos. Puxa, se vier um trator e amassar toda uma categoria ali de players que fazem tudo isso não vai ser bom para ninguém, nem para o setor, nem para a associação, nem para o regulador. Então, eu confio muito na AB Cripto nesse olhar de vamos crescer junto, vamos regular junto, vamos para frente junto, vamos manter todos dentro da mesma bandeira de a regulação é incrível e vai vir para melhorar, mas com esse olhar individualizado e cuidadoso com cada um. Foi poético, foi poético. Foi bom. Para a gente poder encerrar aqui e chegar aos momentos finais, né? Queria que você dissesse, né, quais são as preocupações, né, e quais são os principais pontos que você enxerga que o mercado vai ter que trabalhar em termos de compliance, né? E como é que você enxerga o próximo ano, vamos colocar assim, no mercado aqui cripto nacional? Ok. São vários desafios, com toda certeza. Eu acho que esses desafios têm que fazer o olho brilhar, o coração bater mais forte. É verdade. Sabe, aquela respirada fundo de vamos. Eu tô nesse lugar. Dando aquela respirada para terminar esse ano e confiante que as coisas vão dar certo. Acho que o principal ponto, Bernardo, é formação. Formação dos profissionais. Assim, as empresas precisam ter em mente o investimento para formar todos esses profissionais bem qualificados. Eu não estou nem falando de diplomas reconhecidos internacionalmente, não é isso. O dia a dia. Exatamente, bota a mão na massa. Entender como as coisas funcionam. Vamos na prática. Então, assim, acho que o grande segredo para essa regulação ser absorvida pelas nossas empresas vai ser a formação dos nossos profissionais. De verdade, assim, esse olhar mais holístico, mão na massa, prática, em conjunto com a teoria, isso eu acho que vai ser o grande diferencial e que vai fazer com que as empresas saiam do outro lado. Perfeito. Priscila, muito obrigado aqui por ter feito esse bate-papo hoje, bate-papo maravilhoso, falando sobre compliance. A gente conversou sobre desafios de compliance num mercado em construção, né? O mercado que tem agora, né, cada vez se integrando cada vez mais ao sistema financeiro nacional, né, cada vez mais
compartilhando recursos, né, em termos de atuação do Banco Central, né, cada vez mais o Banco Central olhando, cada vez mais os reguladores olhando. Expectativas, né? Temos aqui grandes expectativas para esse ano, né? Para esse ano, 2025 promete, com certeza. Foi um prazer estar aqui, Bernardo. É sempre um prazer colaborar com a associação, com os nossos associados. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Meus amigos, para todos aqueles que nos assistem, nos ouvem aqui no nosso podcast, acompanha aqui... Eita, agora deu uma engasgada, né? Mas voltando aqui. Acompanha a Bcrypto aqui nas redes sociais, no @Bcrypto, no Instagram, Facebook. BitBank. No @BitBank, né? BitBank também, nossa grande associado também. Venha, nos acompanhe. Temos aqui vários assuntos. Priscila, mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo hoje. Foi um prazer. Prazer. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.